Olá, boa tarde a todas e a todos. Estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta, hoje com o tema Famílias Simultâneas e Planejamento Sucessório. A nossa convidada é a professora Luciana Brasileiro. Vamos aguardar aqui, o pessoal está entrando, né? E aí nós vamos falando. Lembrando a todos e convidando que amanhã vamos ter masterclass, tá? Minha com o professor Daniel Bucar, professora Simone Tassinari, professora Ana Carolina Brochato Teixeira, no canal do YouTube, mas basta você fazer a inscrição aqui. Oi, Igor, tudo bom? Fazer a inscrição aqui, que você, no minha bio, tem os dados, só fazer a inscrição para participar amanhã. Aula gratuita online com os 4 professores sobre fraude no planejamento patrimonial e sucessório, tá certo? Então vamos participar, aula totalmente gratuita, amanhã às 19 às 21 horas, tá certo? Vamos tirar dúvidas, vamos trabalhar sobre as questões de possibilidades de fraude, de fazer uma análise das ferramentas jurídicas possíveis para fazer um planejamento lícito, né? Porque já que planejamento é um procedimento lícito, aí, Ana, entrando. Aí, oi, Lu, Oi, e aí, Dani, tudo bem? tudo bom? Nossa, tá tão Você tá linda, tão boa? style aí. Obrigada! Você tá boa? Que saudade, amiga. Tudo. Eu vi que você mudou também esses dias fotos do Instagram. Acho que eu vou botar um fone que eu acho que estou estourando um pouco. Deixa eu botar aqui. Oi. Eu não sei como foi que aquela foto Fica mudou, melhor. menina. Você acredita? Todo mundo começou Alô? a falar pra mim. Oi, tô te ouvindo, tá Oi, super, tá. tá ótimo. Tá todo mundo me falando que minha foto do Instagram mudou e eu não sabia, eu não tinha percebido. Não sei como foi que eu mudei, eu acho que eu mudei dormindo. Não, hoje eu fui ver um áudio meu que eu mandei para alguém, que aí eu disse assim, Ah, gente, eu não lembro de ter falado disso, não. pois, eu não Mas sei aí como eu foi fui até isso. ouvir para ver se estava tudo direitinho, se falei alguma besteira. Então, teu Instagram mudou aí a foto, você não sabe. Não, teu WhatsApp, né? Não, o Instagram, Meu, né? A foto do meu Instagram. Instagram. Pois, Tá vendo só? pois Eles é, fazem a pois gente é. mudar. É, Gente, verdade. muito. Primeiro eu queria agradecer. Primeiro, só assim para a gente estar se vendo um pouco mais, né? Verdade, Através de uma verdade, amiga. live. Aqui essa live já está marcada há um tempão, uma coisa ou outra, a Sim, gente não conseguiu, mas enfim, conseguimos hoje uma agenda e deu certo para nós duas. achei, Bem, que queria bom. agradecer primeiro a presença da professora Luciana Brasileiro. Ela, vou fazer uma rápida lida do currículo dela, mas ela, Luciana Brasileiro, advogada, mestre e doutora em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco, conselheira científica do IBDFAM de Pernambuco, vice-presidente da Comissão de Direito e Arte do IBDFAM nacional, né? Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Constitucionalização de Relação Privada da UFPE. E minha amiga. Então, Sim, eu acho acho que que isso é o principal. é o principal. Eu já falo que já sou amiga e, na verdade, eu sou afortunada, né, de ter professores tão bons que fazem doutrina. A professora Luciana, ela é autora reconhecida com uma obra é, sobre famílias simultâneas. Lu, eu não estou com seu livro aqui perto, você pode Tá mostrar, por aqui, favor, para o pessoal? tá aqui. Então, se Olha tem aqui. alguém expert aí, ó, famílias simultâneas, E seu regime. regime Lê, por favor, jurídico. As famílias seu regime simultâneas e o seu jurídico. regime jurídico. Tá, pela editora Fórum, Editora gente. Fórum, é. Entra. Essa versão daqui impressa, ela está esgotada porque, por conta da pandemia, terminou que ainda não saiu a nova edição impressa.
mas já tem a segunda edição dele em formato de e-book, naquela página que tem da Fórum Plataforma. Digital, que é É, super legal, né? Por sinal, aquela plataforma é ótima. E aí termina que o preço dos livros também eles conseguem oferecer por um preço bem mais em conta do que o livro impresso. Então, é. às vezes as pessoas me perguntam, não estou achando o teu livro, está É, esgotado o e tal. meu também está Encontra. esgotado o planejamento, estou para sair a terceira edição, mas Isso. uma coisa ou outra, mas tem que sair, até o dia 15 aqui tem que sair, porque tem que sair ainda esse semestre, porque para o semestre que vem eu estou trabalhando já com o tomo 3, né? Bem, a Uau! professora Luciana tem um artigo aqui no tomo 2, tá? É Ó, autora também, junto com a professora Maria Rita de Holanda. isso, Ela tem um artigo aqui que chama Planejamento Sucessório no Concubinato, né? isso. E excelente o artigo, a professora Maria Rita já participou aqui de uma live com a gente no Em Pauta, então quem não assistiu, corre aqui no meu Instagram, no feed tem, da professora Maria Rita, ou no meu canal de YouTube, Daniele Chaves Teixeira, tem lá a live com a professora. E eu lembro na época que ela chamou, e eu acho que vale a pena até para desconstruir essa terminologia, né, concubinato, Sim. e eu já vi também você falar numa coisa que essa questão de gênero é tão forte, né? Que a palavra na questão você não vê né? A Concubino, você vê concubina. É, concubina, né? isso. É. Isso é muito E, forte. e então, assim, trazer um pouco, desmistificar, e lógico, depois a gente já entra aí na seara aí dessa contextualização das famílias simultâneas. E eu acho assim, eu sempre gosto de fazer uma ressalva muito grande, é que assim, independe se as pessoas concordam ou não, né? Ah, não Isso. concordo com família homoafetivas, famílias isso. Tá bom, sinto muito, se você concorda ou não. A questão é que elas existem e precisam de tutelas. E como Isso. podemos, o direito pode operacionalizar e trazer essa proteção. Então, Uhum. não é essa questão de concordar ou não, ou aceitar ou não. É igual a questão da ciência, né, gente? É ciência, é, Isso. é vacina, é É, metodologia. Aqui também exato. é ciência do direito, é metodologia, é busca, são fatos, não é opinião da professora Luciana, pelo contrário, é tudo muito fundamentado. E numa situação que eu acho que nós vivemos hoje, né, com várias formas de entidades familiares, com vários recasamentos, meus, teus e os nossos, professora querida, professora Fernanda fala da família Mosaico, né? Isso. E então acho que isso é a situação, e por isso que eu vejo um dos maiores motivos das pessoas buscarem o planejamento. Lógico, tem economia tributária, tem outras vantagens, evitar um litígio jurídico, evitar uma dilapidação patrimonial. Lógico que isso existe, é perene. Mas o que eu vejo, de fato, as pessoas buscarem assim, às vezes mais instintivamente, ou para um segundo casamento, uma segunda núpcias ou terceira, que já passou, às vezes, por um divórcio, por uma partilha, e aí quer uma orientação, que eu digo que é tão mais barato fazer uma consulta com advogado, Oh, antes de casar, sem ter noção, sem ter a percepção de todos toda a pesquisa, né, o que envolve um regime de bens, as consequências jurídicas, os efeitos jurídicos. Aqui, nossas queridas participando, Ana Carolina Brochado Teixeira, nossa eu querida vi. Beijo, Carol, Maria Carol. Rita Rita, tá por aqui beijo, também. Beijo, é, Rita. um beijo a todas. Estou vendo o Arthur, que trabalha muito com planejamento, já tem sempre está nos prestigiando nos congressos e também está com um Instagram super fazendo esses questionamentos de, né, você sabe isso, você já pensou assim? Porque eu acho que parte Uhum. muito disso, né? Então Sim. as famílias estão nessa situação e eu falo muito sobre planejamento sucessório de uma forma muito simples.
que nada mais é que uma organização patrimonial visando a transmissão de bens com a sua morte, né? Então, a gente trabalha até convidar a todos que amanhã eu, a professora Ana Carolina, o professor Daniel e a professora Simone Tassinari temos um masterclass sobre fraude no planejamento. Que isso também é uma coisa que ocorre muito nessas questões de famílias que às vezes querem, né? E a gente tem que estar atento, porque planejamento é muito mais do que fraude, né? Blindagem desse. Hoje mesmo me pediram uma dedicatória e falaram em blindagem patrimonial. Não é isso, planejamento é mais do que isso. Professora Simone também aqui, beijo. Né? Acabei de dando um oi. Então é isso, querida. Super obrigada por você estar aqui, dispor do seu tempo, eu sei que sua agenda é super tumultuada. E vamos falar um pouco, então, sobre as famílias simultâneas, mas só te fazendo essa provocação sobre por que foi a escolha dessa terminologia para usar, exatamente dando um destaque a isso, né? Perfeito. Ô, Dani, olha, primeiro eu queria te agradecer, dizer que é uma honra para mim estar aqui participando dessa live, dizer para todo mundo que a gente encontrou essa live, foi um pretexto, né, para gente se encontrar, porque a gente estava se falando sempre, falando, vamos se encontrar, então vamos fazer uma live para a gente bater um papo nerd, mas muito bom estar aqui, é sempre um prazer dividir com você qualquer coisa. E dizer que eu sou a maior entusiasta do teu trabalho, você sabe disso. Os seus livros são, assim, leitura obrigatória para os meus alunos. Eu nem preciso indicar, ele já vem dizendo, professor, arquitetura do planejamento sucessório, né? Então, não só participar daqui, como participar das obras, dos eventos que você organiza, porque você tem feito realmente um trabalho muito bonito de difusão e de conscientização das pessoas e que falar sobre patrimônio é muito importante. Então, dá uma super boa tarde também para todo mundo que está aqui com a gente. Dizer que vai ser uma delícia. Eu tenho certeza que vai ser uma delícia aqui a nossa conversa. E dizer que eu estou gostando muito da sua provocação, porque essa ideia de falar sobre concubinato, ela me deixa muito dividida, né? E acho que a gente vai conversar muito sobre esse artigo que eu escrevi aqui com Maria Rita, que está aqui com a gente também. Mas te dizer que sempre me divide muito falar sobre concubinato, porque a gente sabe que a expressão concubinato ela é uma expressão muito pejorativa, né? Eu sempre gosto de isso que eu ia comparar. falar. Não sabia se você chegava a usar assim, mas é o que a gente sente, né? Por isso que eu quis começar com essa provocação da terminologia. Sempre que eu falo de concubinato, Dani, eu me lembro muito do desquite, né? Eu me lembro muito dos filhos ilegítimos ou filhos espúrios, porque o concubinato ele está ali naquela mesma época em que o legislador, para desestimular determinados comportamentos ou para desestimular determinadas atitudes, ele adotava determinadas terminologias. Então, o desquite, né, na verdade, ele era uma expressão que fazia com que as pessoas se desestimulassem a buscá-lo juridicamente, porque iam ter que ostentar a expressão desquitados, né? O filho ilegítimo, tudo isso faz parte realmente de um movimento, de um tempo muito mais patriarcal do que o que a gente vive, porque a gente diz assim, a gente viveu num tempo patriarcal, não, a gente continua vivendo nele, os nossos tribunais ainda são repletos de homens brancos dominando e decidindo, o nosso legislativo ainda é repleto de homens brancos dominando, né, e decidindo, os nossos órgãos de representação idem. Então, a gente ainda vive numa relação muito patriarcal e o concubinato é um reflexo disso. Né? O que significa concubinato? Concubinato significa deitar-se com alguém. Né? É uma expressão designada por pessoas que têm, com a maioria das vezes, encontros sexuais. Né? Mas por que, então, usar essa expressão? Né? Porque o concubinato, embora ele tenha esse peso, essa carga cultural muito forte, primeiro a gente precisa falar sobre ele. A gente não pode ignorar a existência dele. E eu acho que quanto mais a gente fala,
a gente entende que a gente precisa encontrar uma solução para ele, como a gente já encontrou lá atrás para o divórcio, como a gente já encontrou lá atrás para a igualdade da filiação. E segundo, porque o concubinato, ele está, embora completamente inadequado, mas ele está presente no nosso Código Civil, né? E ele apresenta alguns mecanismos que são mecanismos de proposição de efeitos jurídicos positivos. Então, quando eu falo e quando eu uso a expressão concubinato e não a expressão famílias simultâneas, única e exclusivamente, porque famílias simultâneas é gênero, né? Quando você tem, por exemplo, duas uniões estáveis acontecendo simultaneamente, você tem duas famílias simultâneas estabelecidas simultaneamente. O concubinato é espécie. O concubinato está previsto no artigo 1727 do Código Civil, né? Dentro do livro destinado ao direito das famílias, né? E ele tem ali, ao longo do próprio código, alguns artigos que prevêem regras para ele, né? Então, a gente tem, primeiro, no 1727, a sua conceituação. Então, é um artigo que diz que é a união não eventual entre pessoas impedidas de casar, mas ele está dizendo que esta união constitui-se como concubinato, então ali o legislador legitimou a figura do concubinato, né? E a gente tem ali ao longo do código alguns artigos que falam dele, seja positiva, seja negativamente. Quando a gente foi construir o artigo para o livro, a gente tentou se ater a trabalhar um planejamento patrimonial, e aí principalmente sucessório, né? Porque a grande maioria dessas demandas que estão relacionadas a famílias simultâneas, ela só chega ao judiciário na hora da sucessão, infelizmente. Né? Na hora de se habilitar no INSS para pedir uma pensão por morte, que agora não pode mais, né? O STF vedou. Na hora de fazer uma partilha, né? Dificilmente uma pessoa vai ao judiciário, por exemplo, pleitear alimentos numa relação concubinária. Né? Se você for fazer uma pesquisa de jurisprudência, você não vai encontrar um grande número de demandas envolvendo esse tipo de coisa, quando hoje, pós-decisão do tema 529 de repercussão geral, que eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre ele, né? Depois a gente... A demanda alimentar é uma das soluções para um planejamento futuro, tá? Para planejamento sucessório. Na minha visão, ela é. Vou explicar por quê. Né? Então, a gente tentou se ater ao que seria possível e ao que não seria possível, né? E aí a gente optou por usar a expressão concubinato, porque até então a gente entendia, não existia ainda a decisão, o fechamento do julgamento do tema 529, né? E aí até então a gente entendia que para duas uniões estáveis, por exemplo, que ocorrem simultaneamente, o nível de complexidade para a gente enfrentar é muito menor do que atravessar mesmo essa questão do concubinato. Né? Essa questão é muito difícil. Quando chega no judiciário, a gente esbarra, né, nos dilemas da monogamia, nos dilemas morais, nos julgamentos, nos pré-julgamentos morais. Então, embora seja uma palavra que a gente gostaria de deixar de lado, né, porque é uma palavra que não se enquadra no nosso ordenamento jurídico mais, mas ainda é uma palavra presente no Código Civil. Né? E ela tem algumas saídas, sabe, Dani? A gente consegue encontrar algumas soluções, principalmente a partir do planejamento. Aliás, eu ouso dizer, apenas a partir do planejamento. Para as relações concubinárias, o que restou foi única e exclusivamente depois do planejamento. Decisão do depois STF, da decisão, né? Do STF. Foi só o que sobrou. Né? Se já não existia quase nada, né, o planejamento sucessório realmente vai ser o único caminho para as relações concubinárias. Falando aqui, antes de falar da decisão em si, eu queria também que você já explicou que família simultânea é gênero, mas também, assim, como aqui no canal, às vezes entram pessoas pelo esse horário que não são só advogadas e tal, Sim. Explica o que seriam essas famílias simultâneas e coisas que a gente diz assim, não adianta concordar ou não, existe, a questão é como dar tutela jurídica a isso, né? Isso existe desde que o mundo é mundo, né? Porque... Sim. E também não adianta dizer que
em classe X, acontece em todos os níveis, pelo Todos, contrário, né? todos os níveis. E aí é uma coisa que eu tenho dito muito, Níveis sabe, Dani? sociais que a gente está falando, gente. Isso. Não me preocupa tanto a pessoa que tem a capacidade de contratar e de pensar, capacidade financeira, de pensar e de contratar, né, uma boa consultoria jurídica para fazer o planejamento, porque a solução está nele. O que me angustia com essa decisão, e eu vou chegar nela, e por isso é importante fazer isso, são aquelas pessoas que não têm acesso à informação. Por isso que é tão importante o que você está fazendo, Dani. O que você está fazendo é grandioso, porque isso é difusão de conhecimento. Entendeu? Então as pessoas precisam É, entender que existem mecanismos de solução. O que é que são as famílias simultâneas? Né? Por que elas são tão problemáticas? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa dizer é que o Brasil ele é um país que tem orientação cultural monogâmica, né? E para algumas entidades familiares, juridicamente também. Né? O Brasil, a partir de 1988, para quem não é da área, né? A partir de 1988, nós tivemos, né, com a Constituição Federal de 88, a ampliação dos tipos de família. Então, hoje a gente não tem mais só o casamento como tipo de família. Né? A gente tem lá no artigo 226 da Constituição Federal, né, uma ampliação e um conceito do que a gente chama de entidades familiares. Tem um texto do professor Paulo Lobo, que eu sempre passo para os meus alunos e que eu acho números fantástico, clausos, né? que é entidades familiares para além do números clausos, em que ele prova por A mais B, né, que todas aquelas relações, sobretudo as de conjugalidade, né, que demonstrem afetividade, durabilidade e ostensibilidade, elas se enquadram dentro dessa cláusula geral, digamos assim, que a gente chama de entidades familiares, tá? E aí é muito importante a gente entender que a estrutura oferecida pela nossa Constituição, com os princípios constitucionais, né, que estabelecem um sistema de normas, que é um sistema inclusivo, né, que é um sistema de normas que protege as pessoas, que proporciona para as pessoas a aplicação do direito de forma digna ou da forma mais digna possível, né? Ele trouxe um impacto muito grande para o direito de família no Brasil. E aí, a partir, então, dessa Constituição de 88, a gente começou a rever os conceitos dessas entidades familiares. O STF, por exemplo, muito pautado nesse texto do professor Paulo, né, ele reconheceu as uniões homoafetivas como entidades familiares. Então, ali dentro daquele gênero de entidades familiares. E aqui parou essas relações às uniões estáveis. Para as famílias simultâneas, então, a gente usa uma estrutura lógica muito parecida, mas a gente esbarra num quesito, que é o quesito monogamia. Por quê? Só fazer uma observação, a gente entende isso de uma forma tão natural, mas você sabe que eu estava, acho que no Max Planck, na Alemanha, Uhum. um advogado de São Paulo, acadêmico, né, tanto que estava no Max Planck, entende que a Constituição traz de forma taxativa e não Taxativa. exemplificativa, né? Então só Sim. entendia a família, digo, vem cá, como assim? Você acha que isso não é família e tal? Ah, mas então assim, e eu acho que realmente eu gosto desse canal, principalmente do Instagram, para fazer essas lives, para dar acesso, vai ficando tudo no canal YouTube. Quem quer saber, gosta do Sim. tema, vá lá, porque é isso, é desconstruir o tema do planejamento, botar isso muito mais próximo a todos nós. Uhum. E isso, quem não conhece uma família simultânea? Pois, exato. É verdade. Quem não Exatamente. conhece? Todos nós conhecemos. E aí a questão sempre começou exatamente com essa origem previdenciária, que foi exatamente, como você disse, a história do desquite, até também das Isso. famílias homoafetivas, sempre foram conseguindo primeiro a tutela previdenciária para depois virem Isso. a buscar uma tutela jurídica mais Uhum. efetiva, né? Então, Isso. é um trâmite quase que as pessoas, que essas situações vão passando, né? Mas é Isso, só para exato. esclarecer, porque algumas pessoas ainda entendem dessa forma, acham que a Constituição não influencia no direito, no Código Civil, ainda acham que o Código Civil é o epicentro do direito privado. Não é mais, isso já teve todo Exato.
uma mudança, e nós duas somos de escolas que entendemos né, Que a metodologia civil metodologia de direito constitucional exato, que é o como a FPR solução, né? também, algumas Uhum, pessoas entendem, então a nomenclatura na Constituição é simplesmente, a gente entende, esse artigo do professor Paulo, realmente é excelente para... ele vai desconstruindo e fundamentando os argumentos dele. É exato. excelente. Exatamente. Pois é. Então, é muito interessante essa colocação que você fez em relação às pessoas que acham que o Código Civil ele precisa ser interpretado de forma isolada, porque ainda que ele fosse interpretado de forma isolada, a gente não teria espaço para excluir as famílias simultâneas dessa estrutura de entidades familiares. Por quê? Justamente porque o artigo 1727 ele legitima o concubinato como família. Né? Então ele diz: a união não eventual entre o homem e a mulher impedidos de casar constitui concubinato. Né? Então, hoje a gente. E esse foi um problema, um dilema causado pelo legislador, cujo objetivo a gente sabe bem era diferenciar a união estável de concubinato, porque antes a gente tinha o concubinato puro, que virou união estável, e o concubinato impuro, que ficou sendo só concubinato, não é verdade? Mas o fato é que quando ele manteve o concubinato como um tipo conceituado lá no artigo 1727, ele disse: olha, isso é família. Esse é mais um tipo de família, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa realmente enfrentar. Por isso que eu tenho, assim, falado, usado a expressão concubinato com muitas ressalvas, com muito cuidado, né? Mas para que a gente entenda que existe um problema hoje no nosso código, como existem em vários outros lugares, né, do próprio código, mas que a gente precisa enfrentá-lo, né, de cara, e a gente precisa entender que tipo de mecanismos ou que tipo de soluções a gente pode apresentar para ele, né? Então, agora já dando esse conceito aí de famílias simultâneas, essa questão do concubinato, e a decisão do STF? Eu lembro quando eu Vamos fiz a lá. live com a Maria Rita, acho que foi em dezembro, um pouco antes da decisão. Acho Sim, que estava para sair, ela me dizendo muito com receio que questões existenciais, com repercussão geral, né, da potencialidade do poder, seja para um lado ou para o pois. outro, ela dividiu isso na nossa live, então, esse temor, né? E Uhum. aí eu queria saber sobre essa, né, o 529, que é uma decisão que de dezembro de 2020, né? 22 de dezembro, exato. 22, presente Natal amargo, hein? Ô, amiga, não fale não. E o pior que foi uma virada, né? Porque a gente vinha ali, o IBDFAN vinha construindo um placar positivo, né? E aí teve a virada dos votos com o relator, que foi o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes. E aí a sociedade perdeu por 6-5. Eu digo a sociedade de maneira muito ousada, porque de fato foi uma perda, né? O que é que foi? O que é esse tema? Né? Qual foi o caso que deu margem para esse tema? Era uma ação de reconhecimento de união estável pós-mortem de um homem que mantinha uma relação com outro homem falecido, mas esse homem falecido tinha uma união estável previamente reconhecida como uma mulher. Ao mesmo tempo, então ele mantinha uma união estável Uma com cortada um aqui para homem. mim, por favor. Cortou? Deu uma Tá, cortada. Não, mas é porque volto. eu acho que entrou uma ligação. Se você puder voltar, qual é a origem do Tá, caso, volto da sim. ação? Então, é um homem que mantinha uma união estável com uma mulher e tinha essa união estável declarada, né? Mas ele também mantinha uma união estável simultaneamente, ao mesmo tempo, com um homem. Este homem estava perseguindo a declaração da união estável, inclusive para fins previdenciários, tá? Então, o leading case era esse, né? E a pergunta, o tema de repercussão geral era se poderia haver efeitos jurídicos para as duas uniões. Não estávamos, portanto, diante de um caso de concubinato, estávamos, portanto, diante de um caso de duas uniões estáveis. Veja que coisa curiosa, você falou no começo da live, Lu,
essa questão do concubinato, ela está muito ligada ainda ao gênero, né? Essa é uma questão que a gente ainda precisa encarar como sendo uma questão realmente ainda que afeta muito o gênero feminino. Quando saiu a decisão, a pessoa que buscava a declaração da união estável, né, era um homem. Quando saiu a decisão, saiu no dia seguinte, assim, em vários jornais, a amante não tem direito à pensão por morte. A STF decide que a amante não tem direito à pensão por morte. E era um homem que era o polo ativo da demanda. Né? Eu me lembro dos vídeos da Damares, da ministra Damares, comemorando, dizendo que era uma vitória aquela decisão do STF, porque o STF tinha finalmente dado uma decisão para proteger o direito das viúvas. Né? Então, é uma coisa realmente voltada para a questão de gênero. E aí, o que é que o STF decidiu? Em poucas palavras, o STF decidiu que quando existir ou um casamento ou uma união estável prévias, não é possível haver o reconhecimento de uma outra relação de forma simultânea, né? De uma união estável de forma simultânea, nem para fins previdenciários. E a questão do nem para fins previdenciários foi porque o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário se habilitou como amicus curiae na defesa da divisão da pensão por morte entre duas pessoas, né? Entre aquelas pessoas que provassem a dependência econômica. E aí, tudo que a gente vinha construindo de evolução, de, por exemplo, poder se dividir fazer uma partilha de um inventário por 3, né? O que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul chamou de triação, de poder dividir a pensão por morte por duas pessoas que estejam na condição de dependentes, tudo isso se desconstruiu com essa decisão do STF. E aí, minha amiga, nos resta o planejamento, né? Eu tenho dito em todos os lugares que eu vou, né, que a solução hoje, né, para o problema criado com essa decisão, e aí eu concordo em gênero, número e grau com Maria Rita, né, é um risco muito grande levar questões existenciais para a matéria de repercussão geral, seja porque não há repercussão geral quando a decisão é no sentido de dizer pode ser reconhecido, porque isso vai ter que ir para o judiciário, né? Mas eu tenho dito em todos os lugares que eu chego que essa decisão, na verdade, ela aumentou o trabalho. Né? O trabalho que antes já era grande, porque a gente enfrentava todas as dificuldades, né, do preconceito, de ir ao judiciário, de ver a cliente ou o cliente sendo chamada de amante, né, dizendo que a pessoa é a concubina, que não tem direito a absolutamente nada, e fazendo uma leitura meio que cega mesmo do Código Civil, né? Em verdade, tudo isso vai ter respostas a partir de alguns mecanismos do planejamento, né? Alguns, inclusive, que a gente sugere no artigo. Então, por favor, quem ainda não tem, eu não sei em que planeta vive o Arquitetura do Planejamento Sucessório, por favor, adquira. Aproveitando e falando que o tomo 1 e o tomo 2, o combo que a gente chama, quando são os 2 livros, está em promoção na Editora Fórum com 30%, hein? Então, aproveita. Pois é, então, assim, alguns mecanismos a gente encontra a solução, né? Que soluções eu consigo enxergar, né? A previdência complementar é um caminho, né? É um caminho importante para a construção desse planejamento para o futuro, né? A instituição de usufruto, porque para isso não existe vedação legal, porque existe vedação legal para legado, ou seja, testamento, existe vedação apenas em relação ao concubinato, tá? Apenas em relação ao concubinato. Existe vedação legal para testamento, existe vedação legal, não vedação legal, mas anulabilidade para doação, mas não existe para previdência complementar, não existe para e seguro de vida? Mas seguro de vida é complicado, né? É bem controversa a questão do seguro vamos lá, de vida. Vamos ver os positivos, então. Assim, seria a previdência. A previdência complementar, usufruto. Inequivocamente, usufruto, né? E tenho pensado, Dani, assim, me surgiu isso até num brainstorm depois de uma palestra que eu participei no IBDFAN do Espírito Santo,
que a questão dos alimentos ela vai vir como uma tendência muito forte para uma futura demanda de previdência. Eu vou até conversar com o Anderson, lá Marco. do IBD-Pro, sobre Hum. isso, porque fiquei pensando, o artigo 1708, ele diz o seguinte, ele autoriza a exoneração dos alimentos na hipótese de casamento, união estável ou concubinato, certo? Então, eu recebo, para quem não é da área, vamos lá, eu recebo pensão alimentícia dos meus pais. Meus pais se separaram e o meu pai foi obrigado a me pagar pensão alimentícia. Se eu caso com alguém, o meu pai pode entrar com ação de exoneração de alimentos, alegando que eu casei. Qual é a lógica? A lógica é que o casamento, né, Emancipa. transfere para o meu cônjuge a responsabilidade de manutenção. A mesma lógica se aplica e está previsto expressamente no Código Civil para a união estável e para o concubinato. O legislador colocou o concubinato ali no mesmo patamar do casamento e da união estável. Vejam como o legislador, em ato falho, reconheceu o concubinato como entidade familiar. Se em vida há constituição de dependência alimentar, judicialmente falando, né, do ponto de vista previdenciário, poderá haver, né, a atribuição, ainda que num percentual mínimo. Eu vou conversar com o Anderson sobre isso, porque acho que essa vai ser uma das poucas saídas ainda viáveis do ponto de vista da judicialização, né, do ponto de se estabelecer essa dependência econômica em vida para poder haver habilitação na pensão por morte. Quem é que vai ter acesso a isso, minha amiga? Quem planeja. É. Né? Quem planeja, quem procura o advogado especializado na área, né? Quem procura se informar, quem procura entender como é que funciona, porque não vai ser simples, né? Vai ser bem trabalhoso. As outras soluções vão estar sempre na esfera mesmo extrajudicial. Né? Então, o planejamento hoje, se existe um caminho para as famílias simultâneas no Brasil, por enquanto, depois dessa decisão do tema 529, esse caminho é arquitetar o planejamento Fechou. É, sucessório. fechou muitas barreiras, né? Sim, sim, E, muitas. Lu, dentro aí, por exemplo, né, você falou que tem vedação, a questão do legado no testamento, na doação tem Isso, anulabilidade, e aí eu isso. te provoquei em relação ao seguro, porque eu fui dar uma aula um dia desse seguro de vida, Aham, e isso é a jurisprudência e é até um absurdo, porque se você não deixa beneficiário, tem uma isso, questão que, mesmo que você esteja vivendo em uma união estável, isso, se você foi casada, divide com os 50%, porque aí entra naquele artigo 792, que isso, fala que usa a sucessão 50% para isso, o cônjuge e 50% para os herdeiros necessários. Então, aí, isso, quer dizer, isso era um artigo antes de 2002, até exato. porque o cônjuge também entra na ordem sucessória, então ele estaria ali Isso, sendo, como diz a Ana Luísa, aí super, super, mas se não deixou isso, beneficiário e o cara vive na união estável, os 50% dele, ele fica 25% para a união estável e 25% para ex-mulher. Gente, é surreal isso. E a pois é. posição do STJ, gente. E Pois é, a vários gente, tribunais, Rio, São Paulo. a gente vai precisar provocar muito esses tribunais, Dani, no sentido realmente. Eu acho que eu tenho dito muito isso, assim, nos lugares que eu vou, quando as pessoas me perguntam como é que vai ficar a situação das famílias simultâneas, eu tenho dito muito isso, assim. A situação das famílias simultâneas ela vai depender muito da atuação da gente. Isso requer muita coragem, né? Porque não é fácil, não são atuações fáceis, são demandas bem difíceis, bem espinhosas, mas isso vai depender muito das nossas provocações e da criação de teses mesmo, né? Porque para você fazer a interpretação desses artigos, que são artigos proibitivos, que são artigos que trazem restrições, a gente vai precisar realmente, a gente vai precisar efetivamente, né, ter uma atuação muito firme
né? E fazer a provocação, inclusive, da inconstitucionalidade de determinados artigos. Então, para mim, a questão da doação, a questão do testamento e a questão do seguro de vida, eles estão ali na linha desses artigos que precisam ser fulminados pela inconstitucionalidade, porque eles são completamente incompatíveis com o nosso sistema jurídico atual, né? Pós-Constituição de 88. A gente não pode descuidar, a gente não pode esquecer que esse código é de 2002, mas o projeto dele é de 75. O projeto desse código é anterior à lei do divórcio, né? Esse código foi projetado no tempo em que a gente ainda chamava divórcio de desquite. Então, a gente, enquanto Nossa, Lu, advogado... tu sabes que isso é uma coisa que eu tenho na memória, gente, eu não escondo, eu tenho 54 anos, eu sou de Maravilhosa. 67. Não, eu sou de 67. A lei do divórcio, quando veio, eu tinha 10 anos. Às vezes você não lembra tanta coisa. Eu lembro da Você televisão. lembra? Eu lembro de ver a televisão, o plenário, e aí era, né, a favor do divórcio, iam acabar com as Com as famílias, né? Aquela famílias, lei, isso. coitado, o Nelson Carneiro, O que era Nelson o Carneiro. relator, né, do projeto de lei era dele, do Nordeste. De onde ele era? Sergipe? De onde é? Recife? Não Eu sei. acho que ele era da Bahia, não? Não tenho Não, não, não era certeza. Bahia, não. Eu acho que era Ou algum então desses então é de outros. Sergipe. Então é de Ah, Sergipe. gente, ajuda Não, aí, não põe aí, lembro, Nelson Carneiro ajuda. aí, procura Eu aí, acho, fala aí pra eu acho que gente. é Que hoje em Sergipe. dia a gente não tem dúvida, né, Lu? Tem É, dúvida? Guga, é, na hora, vê se pode alguém aí. eu E, acho que é gente, se Sergipe. É isso alguém tem mesmo. pergunta para a professora, olha, vocês estão com a papa sobre famílias simultâneas. Ó, ele é do Rio de Janeiro? Do Rio, Nelson Carneiro, meu tio tá aqui ajudando a gente, Shirley salvando. Deixa eu colocar brasileiro. aqui, Girley. Nelson Carneiro. Tio, vou Será? Eu assistir achava tua que era live, hein? quase certeza que era Olha, ele tá do dizendo, eu Nordeste. acredito, hein? Eu acredito É. muito. Se ele tá Então, dizendo, minha filha, eu ó, acredito. Bahia, José Antônio, sabe-se lá. Bem, É, vamos lá. que ele foi, Bahia, gente, o que aquele homem apanhou Bahia. foi muito, Pois é. porque era como se ele estivesse sendo simbolizado o O destruidor das destruidor de famílias. lares. É, Mas Dani, e você que, sabe na que ele. verdade, não acabou com as É, famílias continuam casando e tudo, mas esses temores, né? E nós estamos vivendo, eu acho que pior do que naquela época, estamos vivendo momentos tão sombrios, né? Tão tenebrosos. sim, Olha, demais. tá muito difícil, né? Demais, E aí a gente fica realmente, porque o STF, com uma decisão dessa é, é, né, dá um desânimo de reerguer. É. Agora, tem uma complexidade aí que eu acho com você, Lu, que eu acho assim, vendo a parte do planejamento, além dessas limitações que você fala dos próprios instrumentos, Uhum, é a questão, às vezes, que muitas pessoas que têm essas famílias simultâneas não querem regulamentar isso ou não querem. sim. Eu sei de situações que sabem um do outro, mas fingem que não vê, né? O rei tá nu É, e todo mundo finge que não é aquilo. é. Eu fui criada com um caso desse de família, Uhum, de um tio que, filho mais ou menos da minha idade, tem uma outra família, 3 filhos e tal. Assim, a cidade inteira sabe, mas eu não sei uhum, deles conviverem, vivem, assim, eu não sei o que essa pessoa, essa outra família teria de direito nesse tempo. Assim, uhum. eu acho assim, é um tipo de um caso que eu sei que essa pessoa não quer tutelar nada. E isso é uma maior Essa é a questão. injustiça, porque ao planejar, você quer essa organização, você está buscando isso, né? Uhum, E as lives é isso, é para provocar essa organização, falem disso, façam isso, uhum, não deixe o testamento escondido, não, falem sobre as suas vontades, o que você está pensando em fazer, tragam um problema para, né? Problema não, uhum, mas a sua vontade, explique por que às vezes você está fazendo aquela uhum. opção, aquela escolha, Sim. e,
Só que, às vezes, quem vive uma situação dessa não quer exatamente Verdade. isso, né? Então, mais vulnerável ficam as pessoas que têm essa. E aí eu acho que, no caso, o seguro, quando eu penso que o seguro, ele tem essa questão do cuidado, né? Para planejamento, eu tenho Uhum, buscado muito, assim, se você preocupa com a sua família, se você uhum, quer que não só financeiramente, né? Não estou falando só de economias tributárias e tudo, mas se eu uhum. falo, se você quer deixar isso organizado para não ter briga, não ter litígio, ter isso, você quer. É um cuidado com os seus. Eu acho que é até uma demonstração Sim. de amor, né? Então, isso sim é Uhum. amor, não é fingir que nada está acontecendo. Mas só que isso é uma característica muito de pessoas que vivem em família simultânea, né? É, É pois uma é, Dani. hipocrisia, né? É, você sabe que eu acho que o mais crítico dessa Ó, decisão do seu STF é tio esse. respondeu aí, ó. Eu Ele é vi, era baiano de baiano, mais nascimento, político do mas Rio. político do Rio de Janeiro. Tá, Por joia? isso que eu Obrigado, falei. José Antônio, também. Por isso que eu falei, ele sabe, com certeza. Mas o que eu quero te dizer é que o que mais me preocupa nessa decisão é que essa decisão é uma decisão exatamente assim, é como eu disse no começo, eu não estou preocupada com as pessoas que vão ser aparadas pelo planejamento, porque o planejamento traz soluções. Eu estou preocupada, né, com as pessoas que não vão ter acesso a determinadas informações e vão ser prejudicadas, porque essa decisão é uma decisão que estimula a irresponsabilidade, né? Ela estimula exatamente a desproteção. Não, E é essa é a quase questão. liberar para ter amante, né? Ah, agora minha amante não tem direito, eu posso ter Não tem amante, direito né? a É nada, mais então eu posso seguro ter estabelecer. amante agora Exatamente, é por aí. Né? Então do as que pessoas união vão estar. estável. Pois, as pessoas vão estabelecer essas relações, né? Vão manter seus Sabendo casamentos e vão para isso, outra sem se divorciar. sabendo que essas relações serão relações, né, que não terão efeitos jurídicos. Né? E aí a gente vai ter sempre uma parte mais vulnerável nessas relações. Porque quando não tiver, Muito, tá muito tranquilo. muito. Né? Quando Mas essas é pior pessoas. que tem essa desigualdade, tem essa diferença. Lu, da mesma forma, quando você fala preocupado nessas pessoas que não têm as informações suficientes ou essa proteção, é o caso, eu acho que quando as pessoas pensam que, vamos botar então como regime legal separação total de bens. Você quer É, acabar com o Brasil, né? pois, Imagina, exatamente. porque o Exato. maior estado, o regime de estado civil da sociedade é a união estável, porque o É. Brasil, por natureza, não se organiza, não faz, mas hoje até tem um feed, acho que no Instagram, e eu repliquei, que é de testamento do maior cartório aqui do Rio de Janeiro, Uhum. falando o número de testamentos que aumentou, de bens, de instrumentos com doações, né? Sim, sim. E aumentou assim cento e poucos porcentos, assim, Olha só. muito do ano passado para cá, e baixando Uhum. mais o número de idade das pessoas, entre 30 Sim. e 40, 30 e 50 anos, uma coisa Uhum. bem interessante. Então, isso realmente Uhum. está acontecendo, mas eu falo da mesma forma que você disse que, mas quem está fazendo planejamento de alguma forma está buscando uma tutela para essas pessoas, é Sim. quem não tem essas minorias, que é a mesma coisa quando Isso. eu vejo o absurdo de quem diz, vamos botar o regime legal de separação total. Gente, É, tanto de pessoas que não têm as noções, isso e aquilo, então a gente tem que regime de reconhecer as separação total tem que ser vulnerabilidades. exceção. Tem que É, a ser gente para tem que quem quer, reconhecer ó. Então, isso, não. isso. A gente tem que reconhecer as vulnerabilidades das pessoas que, inclusive, não têm acesso às mesmas oportunidades, porque existe uma divisão de tarefas desigual nas famílias. Então, a importância de um regime de bens numa relação conjugal, né, é a presunção do esforço comum na aquisição patrimonial. E essa presunção vem para tutelar essas vulnerabilidades, inclusive. A mulher que assume a atividade doméstica, laborativa, não remunerada, não tem a mesma condição patrimonial de contribuir na aquisição de bens que o homem que não acumula essa função. Né? Então, a gente precisa primeiro trabalhar esta realidade, né? Para depois alcançar e quem sabe num futuro muito distante
Oxalá permita, né, minha amiga, a separação total, porque no dia que a gente disser o nosso regime de bens legal é a separação total, né, das duas, ou a gente vai cometer uma grande injustiça com a maioria da população, né, ou a gente chegou num patamar em que todo mundo está tendo as mesmas condições de adquirir Não, bens, não, na verdade é a primeira situação, vai ficar né? desamparado, sendo do jeito que é, quem quer separar é porque tem patrimônio, tem condições de ter advogados, vai lá e faz o pacto de nupcial, gente, ou no Isso, cartório mesmo. Então, exato, nem precisa. Então, se está preocupado que não comunique, é porque tem algum patrimônio. Então, chega lá e faz, e a exato. sociedade está amparada, porque fora isso é utopia da gente achar que um dia a gente vai conseguir chegar Pois é, nessa situação que seja igualdade. Lu, pois é. querida, já passamos aí até o que nós tínhamos combinado. Super obrigada, de tão gostoso que estava o papo. Foi, a gente Muito, nem viu o muito tempo passar. obrigada. A pretensão do Em Pauta é exatamente, o objetivo é esse, desse papo descontraído, mas de conteúdo, falando coisas sérias. E mais um ponto, como é a importância e a relevância nos dias atuais de se organizar, se arquitetar, de fazer seu planejamento patrimonial e sucessório. Perfeito. Super obrigada, viu? De Obrigada, coração. amiga. Eu que Muito agradeço o seu axé para convite. você. Achei, amiga. Adorei o convite, adorei te ver. Espero que a gente se reencontre em breve para dar assim aquele abraço e um beijo para todo mundo que está aqui com a gente, as pessoas que participaram. Eu estou aqui por aqui sempre à disposição. Simone, Se Igor. cuide. Olha, a Eliane perguntou, sim, vai ficar gravado aqui no meu feed, eu já vou Sim, deixar salva e depois, normalmente, depois de uns dias, eu subo para o canal do YouTube, tá? Super fechado, obrigada. combinadíssimo. Aproveitando a Beijo. todos, a convidar as pessoas para participarem da Masterclass, uma aula ao vivo, totalmente gratuita, amanhã. Eu, professora Simone Tassinari, professor Daniel Bucar, professora Ana Carolina Brochado Teixeira, como evitar a fraude, sobre fraude e planejamento sucessório, né? Não perco por As nada. repercussões e tudo. Não, ninguém tem certeza, mas os caminhos do que não deve ser feito, do que tem que se evitar, os efeitos jurídicos para essas circunstâncias e mostrando que planejamento sucessório é muito mais do que querer fraudar ou burlar ou fazer simulações. Não é isso? É isso. Não Um perco por beijo, nada essa aula querida. amanhã. Um beijo, gente. Gente, Tchau, entra obrigada. agora lá e se inscreve, tá aqui na bio. Tchau, Beijão, Dani. Beijo. tchau, eu que agradeço. Tchau, gente, até a próxima semana. Tchau, tchau.